brasileiro que serve às Forças Armadas dos Estados Unidos é homenageado e tem o nome colocado em um jato militar. Imigração. Alto número de indocumentados estaria sobrecarregando o sistema de saúde do Colorado. Newark, New Jersey, realiza loteria para vender casas por apenas $1. Nevasca atinge partes do Canadá com rajadas de vento de mais de 70 km por hora. E tempestade pode atingir Estados Unidos. E você vai conhecer a história do violinista brasileiro que ganhou um concurso de música importante aqui nos Estados Unidos. Nathan venceu a final com sua apresentação do primeiro movimento do concerto de violino de Samuel Coleridge Taylor, em G menor. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição falando de um feito histórico. Um catarinense teve o nome e a cidade natal gravados em um jato da Marinha dos Estados Unidos. Foi a primeira vez que uma homenagem desse tipo foi feita a um brasileiro que trabalha nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Quem conta essa história pra gente é a Carla Marinho. A homenagem surpreendeu o brasileiro e toda a nossa comunidade. Nunca na história da Marinha Americana, um jato militar teve o nome de um brasileiro gravado, até agora. Esta é a foto do momento histórico. Na lataria do jato, é possível ler M dos Anjos, Gaspar, Santa Catarina, Brasil. Foi uma homenagem e um reconhecimento ao imigrante Márcio Gabriel dos Anjos Sansão, que trabalha nas Forças Militares Americanas. O brasileiro é um dos responsáveis por um serviço essencial, Plane Captain. Ele faz a verificação e checagem da aeronave antes e depois do voo e orienta a decolagem. O rapaz tem apenas 21 anos, mas a experiência é que já rendeu vários reconhecimentos internos. Márcio entrou para a Marinha dos Estados Unidos em 2022 e de lá para cá só vem conquistando cada vez mais espaço. Quando não está na base da Virgínia trabalhando, ele está neste gigante porta-aviões USS Gerald R. Ford. Com esse trabalho, já rodou o mundo e conheceu diferentes lugares da Europa, Ásia, Oriente Médio e África. Mas o brasileiro sonha alto e diz que o próximo passo da carreira será se tornar um controlador aéreo da Marinha Americana. Alguém duvida? Em Denver, no Colorado, a crise migratória está ameaçando o sistema de saúde. A cidade alega que está gastando muito dinheiro com abrigos, alimentação e até atendimento médico. Com isso, estaria desfalcando também os hospitais. Várias alas de atendimento e internação já foram fechadas por falta de verba da prefeitura. A crise tende a piorar neste ano. Os hospitais estão sendo obrigados a trabalhar a cada dia com menos recursos na cidade de Denver. O Centro de Saúde alega que já teve uma perda de $2 milhões com gastos excessivos aos imigrantes no ano passado e que até agora não recebeu ajuda financeira nem da prefeitura, nem do governo estadual para compensar os custos com os cerca de 8 mil imigrantes que precisaram de atendimentos médicos. Por causa da crise no setor, leitos já foram fechados na cidade, houve redução de salários e adiamento de projetos de renovação essenciais. O Sistema de Saúde de Denver pediu ajuda financeira para a FEMA, a Agência Federal de Gestão de Emergências, para cobrir os custos médicos, mas até agora não obteve retorno. A cidade está abrigando cerca de 4.500 imigrantes, todos enviados de ônibus direto da fronteira sul pelo governo do Texas. O influxo de indocumentados vem sobrecarregando todo o sistema público da cidade. A prefeitura estima que, para continuar abrigando esses indocumentados, vai gastar este ano de 2024 cerca de $180 milhões. A cidade de Chicago, no estado de Illinois, anunciou que estendeu o prazo de permanência nos abrigos para aqueles imigrantes recém-chegados e que pediram asilo. O motivo para essa decisão seria o frio intenso que afeta o estado no inverno neste ano. A medida vai ficar em vigor até pelo menos o final do mês de março. Essa é a terceira vez que Chicago prorroga a política de despejo de imigrantes após 60 dias de permanência nos abrigos da cidade. A última delas aconteceu neste mês de janeiro, quando centenas de requerentes de asilo receberam avisos para deixar os abrigos em pleno inverno rigoroso. Agora, o prefeito Brandon Johnson está permitindo que os recém-chegados fiquem nos abrigos por mais tempo,
protegidos do frio extremo. Agora, segundo o prefeito, está permitido que todos fiquem abrigados até pelo menos o final do mês de março, quando mais de 5.600 recém-chegados serão forçados a deixar os abrigos, mas com algumas exceções. Disability, pregnancy or maternal health. As exceções são, por exemplo, as pessoas com deficiência, gravidez ou necessidades de saúde materna e violência baseada em gênero, diz a comissária de Serviços da Família. O prefeito diz que está confiante que até lá os imigrantes encontrarão uma moradia permanente. Isso graças a um esforço coletivo das autoridades e ONGs que estão ajudando a reassentar os recém-chegados. We will continue to assess this developing situation as we move through these winter months. A cidade garante que não vai estender o prazo mais uma vez depois de março, porque com mais imigrantes chegando a cada dia, é preciso abrir espaço nos cerca de 28 abrigos municipais, porque não há dinheiro para abrir novos abrigos. Brandon Johnson pede que o governo invista dinheiro para criar outros abrigos em locais fora da cidade de Chicago. We certainly have encouraged other jurisdictions. Criamos programas de subsídios e estamos fornecendo recursos para outras jurisdições abrirem esses espaços. Estamos sim trabalhando nisso, garante o governador de Illinois. Depois do intervalo, cresce o número de acidentes envolvendo carros parados no acostamento. E empresa de biotecnologia contratada para testes genéticos de milhões de pessoas é alvo de hackers e dados de clientes acabam vendidos na Dark Web. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. A empresa de biotecnologia 23andMe está enfrentando uma ação judicial coletiva aqui nos Estados Unidos. O processo acusa a empresa de testes genéticos de não notificar os clientes cujas informações pessoais foram disponibilizadas em listas de vendas na Dark Web. O processo também acusa a empresa de não proteger clientes com herança genética chinesa e também judaica, que aparentemente eram alvo dos dados vendidos. O processo foi movido após a empresa notificar o escritório do Procurador-Geral da Califórnia de que foi hackeada entre abril e setembro de 2023. Empresas como a 23andMe, que fazem testes genéticos de mapeamento hereditário de DNA, estão super na moda aqui nos Estados Unidos. Críticos a esses testes privados alertam para os riscos de ter dados tão pessoais expostos após a contratação desse tipo de serviço. Mudando de assunto, você já precisou parar o carro no acostamento de uma estrada para trocar um pneu ou resolver um problema no veículo? Centenas de pessoas passam por isso todos os dias e a grande maioria, confessa, tem medo. Pois é, e não é à toa, viu? Um novo estudo rodoviário apontou que tanto os motoristas quanto os prestadores de assistência de estradas estão cada vez mais sendo alvos de acidentes fatais, mesmo parados no acostamento. Dirigir nas estradas é perigoso, mas um novo estudo da AAA apontou que parar no acostamento pode ser ainda mais arriscado, principalmente para os chamados heróis das estradas. De 2015 a 2021, cerca de 123 prestadores de serviço foram mortos em rodovias enquanto ajudavam algum motorista necessitado. 34% desses acidentes fatais acontecem em plena luz do dia, enquanto 2/3 ocorrem durante a noite. Isso realmente fala de fatores como distração, fadiga e deficiência com os envolvidos nesse tipo de acidente, diz William Horry, da Fundação da AAA de Segurança de Trânsito. Distraction, fatigue, impairment has been involved in these sorts of crashes. Ele explica que o número de acidentes desse tipo é muito maior do que o governo estima, mas não há estatísticas oficiais, já que essas fatalidades não são separadas de acidentes comuns. A AAA alerta aos motoristas comuns e também aos de reboques, mecânicos móveis, técnicos de estradas, patrulhas de serviço e outros para redobrarem a atenção nas estradas e evitarem riscos desnecessários. Alguns metros de distância podem significar a diferença entre a vida e a morte para alguns desses operadores, concluiu William. Even a few feet of spacing can make the difference between life and death for some of these operators.
Piora a crise na faixa de Gaza. Fornecimento de comida e água voltam a ser bloqueados no enclave. E ONGs de direitos humanos dizem que famílias palestinas estão comendo grama e bebendo água suja para sobreviver. No campo de batalha, Israel anunciou a morte de terroristas do Hamas que se escondiam dentro de um hospital de Gaza. A enviada especial da Record a Tel Aviv, Patrícia Nielsen, explica pra gente como foi essa operação. A operação das tropas israelenses secretas tinha como alvo um dos principais comandantes do Hamas. Além dele, outros 2 terroristas também se escondiam no hospital, segundo as forças de defesa de Israel. Soldados entraram disfarçados de médicos e enfermeiros e acabaram matando os 3 supostos terroristas. A ação foi toda gravada por câmeras de segurança do hospital, que fica na cidade de Jenin, ao norte da Cisjordânia ocupada, uma região onde as tensões só aumentam desde o início da guerra na faixa de Gaza. Patrícia Nielsen para o jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, Newark, New Jersey, está realizando uma loteria para vender casas por apenas $1. E a gente fala sobre o emotional eating, um distúrbio alimentar que vem crescendo nos Estados Unidos. Já voltamos e com uma boa notícia para quem mora em Newark, New Jersey. A cidade está realizando uma loteria para vender casas que precisam de reforma por apenas $1. Mas atenção, não é todo mundo que pode participar desse sorteio. É preciso atender alguns pré-requisitos que a repórter Carolina Camargo conta agora pra gente quais são. São casas de vários tipos e tamanhos que foram confiscadas pela prefeitura por falta de pagamento de impostos, contas ou dívidas públicas e que agora vão estar disponíveis por apenas $1. A ideia é facilitar a compra aos interessados, já que as casas vão precisar de reforma para estarem prontas para morar. A prefeitura diz que esse programa é uma forma de revitalizar a cidade, que é uma das que tem menos proprietários de imóveis no país, e também uma forma de ajudar quem sonha em ter a casa própria. Mas para se inscrever no sorteio, é preciso atender alguns pré-requisitos: ser residente de Newark por 5 anos consecutivos, não ser proprietário de outro imóvel na cidade, se comprometer a morar na casa pelos próximos 10 anos. É proibido vender a propriedade nos próximos 10 anos. Caso contrário, a prefeitura vai confiscar o imóvel. Os futuros proprietários vão ter apoio jurídico e financeiro, além de empréstimos a juros baixos para a reforma. A inscrição para o próximo sorteio, que ainda não tem data marcada, só pode ser feita através da ONG Neighborhood Assistance Corporation of America. É uma organização sem fins lucrativos que faz ações comunitárias e de justiça econômica. Vale lembrar que as casas vão ser vendidas por $1. A prefeitura diz que mesmo com os gastos da reforma, o imóvel ainda vai ficar bem mais barato do que uma propriedade nova na região, que custa em média $420 mil. 3 pontos importantes sobre esse programa aqui. O primeiro é que, infelizmente, eles não aceitam quem não tem o Social Security Number. Ou seja, se você é indocumentado, você não pode aplicar. Segundo, é interessante saber que essas casas não vão vir prontas para morar. Vai precisar fazer reformas. E todas as reformas iniciais têm que ser aprovadas pelo NACA, tá? Você só pode fazer a reforma do jeito que você quiser, depois que as reformas iniciais já foram feitas e você já estiver morando dentro da casa. E por último, o mais importante é que na maioria das vezes essas casas são localizadas em vizinhanças de baixa renda. Então tem uma grande probabilidade de você pegar uma casa num lugar de alta criminalidade e cujas escolas não têm uma pontuação muito boa. Então o que eu acho sobre o programa? Eu acho que se você é documentado e você nunca conseguiu salvar o seu dinheiro para comprar uma casa, vai. Mas se você tem já um dinheirinho e você quer comprar e escolher a sua casa a dedo, compra da maneira tradicional, usando um corretor. Agora atenção, comunidade. O Departamento de Energia dos Estados Unidos lançou seus novos padrões de eficiência energética para fogões e fornos. A boa notícia é que, segundo o novo relatório, 97% dos fogões a gás que estão no mercado atualmente atendem aos novos padrões, mas quanto aos fogões elétricos, são necessários alguns ajustes. O projeto de conscientização de padrões de aparelhos é para garantir que todas as novas versões de unidades usem 30% menos energia do que os modelos de menor desempenho feitos até agora. O Departamento de Energia dos Estados Unidos diz que estes novos padrões vão economizar a força energética do país e aliviar ainda mais o
bolso das famílias. A estimativa é de que com esses novos padrões, os moradores do país gerem uma economia de 1,6 bilhões de dólares nos próximos 30 anos. As novas regras já estão em vigor, então pesquise sobre as normas para tentar se adequar aos pedidos do governo, mesmo se você mora de aluguel. A instrução é que converse com seu landlord. Comida é uma área de conforto, né, gente? Tem alimentos que nos lembram a infância, outros uma pessoa especial ou até momentos vividos. Mas para muita gente, comer se tornou uma forma de lidar com alguns sentimentos angustiantes. São pessoas que, em vez de se alimentar simplesmente para se satisfazer a fome, acabam comendo como válvula de escape para questões emocionais e mentais. O emotional eating está cada vez mais comum aqui no país. Por isso, a gente preparou uma reportagem para te ajudar a identificar esse problema e evitá-lo. Se você tem vontade incontrolável de comer quando está triste, entediado, estressado, solitário ou ansioso, e o alívio dessas emoções só chega depois que muita comida foi consumida, você pode sofrer do distúrbio chamado de emotional eating, que é quando uma pessoa come demais na tentativa de suprir ou acalmar as emoções negativas. Emotional eating tends to be very specific. Mas essa psicóloga de um centro de saúde comportamental alerta que comer assim é apenas uma correção temporária desses sentimentos. O problema vai seguir na pessoa, que talvez vai acumular ainda mais sentimentos, como os de culpa depois de comer tanto assim, diz a médica. É que quando acontece o consumo de comida por ansiedade, a fome não passa e tende a piorar com o tempo, fazendo mal à saúde e gerando somente aumento de peso. Segundo a Associação Nacional de Distúrbios Alimentares, estima-se que 9% da população dos Estados Unidos, cerca de 28 milhões de pessoas, tem transtornos ligados à comida, a maioria jovens mulheres. Dados da Academia Norte-Americana de Psicologia mostram ainda que 38% dos adultos do país dizem que comem coisas não saudáveis e em excesso por causa do estresse. Para os especialistas, a melhor dica para identificar e evitar o emotional eating é se distrair por cerca de 20 minutos quando a ansiedade por comida bater. A indicação é tomar um banho ou sair de casa e fazer qualquer atividade que possa tirar o foco da vontade de comer, como uma caminhada, por exemplo. Se mesmo assim, após esse período, você quiser comer, tente buscar um lanche mais saudável, coma devagar e belisque uma pequena quantidade de doce, que é o alvo mais comum em momentos como esse, alerta a especialista. Outra dica importante é procurar um médico caso perceba que episódios de busca por comida em momentos de sentimentos negativos estão se tornando mais recorrentes do que deveriam. Atenção, se você trabalha o dia todo em um escritório. Um novo estudo apontou que ficar muito tempo sentado pode ter um impacto muito negativo na saúde. Pode aumentar o risco de morte prematura, principalmente por doenças cardiovasculares. Mas calma que os médicos dizem que dá para combater isso e a gente te explica como. Se você chega de manhã no escritório e só levanta na hora de ir almoçar ou ir embora, então você se enquadra no que os médicos chamam de inativo e sedentário. Pessoas que passam mais de 12 horas sentadas na frente de uma mesa aumentam em 16% os riscos de doenças crônicas, como obesidade e diabetes, por exemplo, e aumentam também em 34% o risco de mortes prematuras por doenças cardiovasculares. Os médicos dizem que a única solução é a atividade física. 15 a 30 minutos por dia podem melhorar a saúde e reverter esses quadros negativos. Os exercícios podem reduzir ainda o açúcar no sangue, o pico de estresse e baixar a pressão arterial. O CDC recomenda que os adultos pratiquem pelo menos 22 minutos de exercícios de intensidade moderada e alta por dia e que se levantem a cada 1 hora para se esticar ou caminhar pelo escritório. Depois do intervalo, tem os detalhes da nevasca que atinge parte do Canadá e que se direciona para os Estados Unidos. E tem também uma reportagem sobre uma coincidência incrível no Texas, envolvendo 3 professores de uma mesma região. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi.
Uma intensa nevasca que atinge boa parte do Canadá, na região aí da Nova Escócia, está provocando condições pesadas de neve. Além disso, em muitas áreas do país, estão sendo registrados ventos fortes com rajadas que passam de 70 km por hora. A tempestade está tão intensa que muitas escolas cancelaram as aulas e as autoridades estão pedindo agora que as pessoas evitem sair de casa. Essa nevasca ainda vai permanecer sobre a região durante essa semana, se espalhando em direção ao Nordeste. Com isso, há a possibilidade de esse sistema descer rumo aos Estados Unidos. Mas até lá, atenção comunidade que vive nessas províncias afetadas pela tormenta do Canadá. Os alertas do governo avisam que o acúmulo de neve pode passar dos 20 centímetros. Já há impactos nas viagens de ferries e avião que estão registrando cancelamentos e atrasos. Então, todo mundo ligado, né, Ruth? Prestando atenção. Vamos agora chamar vocês para vir para a previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão, ver como que vão ficar as temperaturas nesse restinho de inverno que está castigando muita gente. Olha só, em Boston, mínima de 29, tempo encoberto. Em Nova York, também. Lá em Washington, o sol nem vai aparecer. E tem chuva prevista em Norfolk, com máxima não passando dos 50. Na Flórida, o sol brilha na região da costa leste, em Jacksonville até Miami, com máxima de 73. Em New Orleans, previsão de tempo encoberto, sol aparecendo tímido também em Houston, no Texas. San Antônio, a mesma coisa, gente. A mínima passa aí de 49 graus, a máxima é de 72. El Paso, a gente tem sol brilhando, mínima de 46, máxima de 71. Albuquerque, a gente vai ter chuva ao longo do dia, com mínima de 38 graus. Phoenix, tempo encoberto, mínima de 55, máxima de 79. Los Angeles, sol entre nuvens. Las Vegas também, o sol tímido, mínima de 50. E em São Francisco, a gente tem chuva e o sol nem dá as caras por lá e vai ser friozinho. Olha, mínima de 50, máxima de 61 graus nessa região aí. E os professores são conhecidos por dar muito tempo, energia e até às vezes dinheiro para os próprios alunos. Mais 3 educadores de uma mesma região do Texas viralizaram por doar algo a mais, a vida. Uma coincidência e tanto que está emocionando muita gente. Esses 3 professores nunca se conheceram, mas têm mais em comum do que apenas as suas profissões. This is the first time that all of you guys have met. I mean, which is funny considering you have a lot in common. Foi assim nessa chamada de vídeo que eles se viram pela primeira vez depois de uma grande coincidência. Em 3 dias, os 3 professores salvaram 3 vidas através da doação de rins. Everyone was very excited to be a part of. O presidente do hospital de Fort Worth, no Texas, diz que é raro ter doadores de órgãos vivos. Desde 1988, aqui foram feitas apenas 171 cirurgias como esta. Por isso, a história dos 3 professores que fizeram as doações de rins em vida ao mesmo tempo, na mesma região, chama tanta atenção. The calling that teachers have to give every day, and we all know it's not an easy job. Ser professor não é fácil, eles já doam tanto às suas comunidades. Foi emocionante ver eles fazerem algo que vai além das suas missões diárias, diz o diretor do hospital. A equipe médica garante que esse acontecimento é a prova viva do quanto generosos são os professores do norte do Texas. Mike, um dos doadores, disse que não teve dúvidas sobre doar um pedaço de si. Eva, outra professora, disse que se inscreveu há um tempo para doar e ficou feliz demais quando encontrou alguém compatível. Para Louise, todos deveriam considerar salvar vidas. Na verdade, não é tão surpreendente assim que as 3 pessoas de uma mesma profissão que fizeram isso são professores, disse Mike, orgulhoso da generosidade dos colegas de profissão. De acordo com o Registro Nacional de Doação de Rins, hoje mais de 100 mil pessoas precisam de um transplante deste órgão aqui nos Estados Unidos. Bacana essa história. E olha, para encerrar o jornal, tem a história de um brasileiro de 28 anos que ganhou um disputadíssimo concurso de música aqui nos Estados Unidos. A gente está falando do Natan Amaral, que venceu a disputa tocando violino. A repórter Eloá Orazen conta pra gente que, além do primeiro lugar, ele ganhou muito mais: a realização de um sonho. Apesar de estar posicionado à direita do vídeo, é dele e, para ele, o lugar mais alto do pódio. Natan Amaral, de 28 anos, foi o grande vencedor da 27ª edição do concurso Sphinx, em Detroit, celebrado no último domingo. A competição premia jovens negros e latinos tocadores de cordas clássicas.
brasileiro levou a medalha de ouro na categoria sênior, que abrange jovens de 18 a 30 anos. Com seu violino afiado e afinado, Nathan faturou $50 mil e a garantia de uma apresentação solo ao lado de grandes orquestras do país. Diante de um painel de jurados internacionais, os finalistas tiveram de mostrar o seu talento junto à Orquestra Sinfônica Sphinx, a única composta por alguns dos melhores músicos negros e latinos dos Estados Unidos. Nathan venceu a final com sua apresentação do primeiro movimento do concerto de violino de Samuel Coleridge Taylor, em G menor. Carioca da gema, o brasileiro começou a ter aulas de violino num projeto social aos 12 anos. Seu amor e talento para a música lhe renderam prêmios e oportunidades no Brasil e no exterior. Atualmente, Nathan está se preparando para mais uma audição internacional e compartilha nas redes sociais sua prática e seu progresso. Música para os olhos e para os ouvidos. Nathan Amaral, guardem este nome, talentosíssimo, levando o nome do Brasil adiante com uma arte incrível que é a música através do violino, talentosíssimo. Domínio desse instrumento, né? Bacana, viu? Parabéns, viu, por esse sucesso todo. E olha, muito mais sucesso para você daqui para frente. Isso aí. Se você está nos assistindo, Nathan, entre em contato com a gente, que a gente está te procurando. Bom, gente, o Jornal Américas no ar, então, termina agora. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, vocês já sabem, 7 horas Eastern Time, porque amanhã é dia de futebol aqui na Record Américas. Agora vem aí, Jezabel. Até amanhã.